Cenários de Amanhã tem o patrocínio ouro de Banrisul, Gerdau, Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Wilson Sons, Unidade Tecom Rio Grande, patrocínio prata, Grupo SLC, apoio Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Bem-vindo à nossa série de entrevistas dos Cenários de Amanhã. Eu sou Daiane Balbinot, jornalista, e nesta rodada vamos explorar as várias facetas da reinvenção do Rio Grande do Sul nos últimos 10 anos, de 2016 a 2026. O projeto Cenários de Amanhã, iniciado em 1986, busca compreender como o Estado, por meio de suas políticas públicas, lideranças, setores produtivos e soluções inovadoras, está construindo os alicerces de um futuro mais resiliente, competitivo e sustentável. Estamos aqui para entender como essa agenda pública dialoga, inspira e convoca empresas, investidores e instituições a participarem ativamente dessa reinvenção. Hoje temos a satisfação de receber o economista Darcy Francisco Carvalho dos Santos, um dos principais especialistas em finanças públicas do Rio Grande do Sul, professor, pesquisador, construiu uma longa trajetória dedicada ao estudo das contas públicas estaduais e da crise fiscal gaúcha. Ao longo de sua carreira, atuou como técnico da Secretaria da Fazenda do Estado, também teve atuação no Instituto de Desenvolvimento Cultural, onde publicou diversos livros e estudos sobre a evolução fiscal gaúcha e os desafios estruturais das contas públicas estaduais. Muito obrigada, Darcy, por estar com a gente hoje aqui. Uma satisfação em recebê-lo. Satisfação é minha. Antes de mais nada, viu, Darcy, eu queria que o senhor pudesse nos dizer, pelo seu ponto de vista, de que forma esse projeto de discussão sobre a construção de um futuro mais resiliente, competitivo, é relevante para o nosso Estado. É muito importante o que vocês estão fazendo, que as pessoas não conhecem o Estado, não sabem o que foi esse Estado no campo das finanças, e muita coisa não sabe. Então, eu diria o seguinte, o Estado do Rio Grande do Sul, se você falasse que é de 2016 para cá, mas se buscar um pouco antes a história, lá por 1970, que eu tenho, isso aí foi um Estado sempre deficitário, sempre se gastou mais do que arrecadava. No primeiro momento, o Estado investia muito, muito além do que podia. Então, foi criando déficit em cima de déficit. Esses déficits eram financiados, num primeiro momento, por inflação. Quando a inflação, no primeiro momento mesmo, por endividamento, depois por inflação. Quando a inflação foi embora, graças a Deus, ficamos com um pincel na mão. Então, não tínhamos como combater isso aí. E aí, então, foram inventando um monte de processos. O único foi uma coisa muito usada. Desde o início dos anos 2000, o Estado vive essa situação com déficits sucessivos que limitaram investimentos e comprometeram os serviços públicos entre 2016 e 2020. Esses déficits foram recorrentes e esse desequilíbrio não surgiu de um ano para o outro. Eu queria que o senhor explicasse em que momento histórico começou a se formar essa crise. Foi em 1970 ou foi uma outra data? Não, a crise veio de trás, muito de trás. Sim. Mas em 1998 é um marco, quando surgiu o acordo da dívida. Esse acordo, que a dívida era rolada, não pagava a dívida, só ia rolando. Protelando, tirando empréstimo para pagar empréstimo, e a dívida foi virando ficando sem tamanho. Bom, aí foi feito o acordo da dívida, só que esse acordo da dívida teve um problema. Que se criou, até pensando para o bem do Estado, se criou um limite de pagamento. Em vez de eu calcular a prestação e pagar, sim, eu pagava 13% de um indicador chamado Receita Líquida Real. Pagava 13%. O problema é que a dívida ia 20% quase. E isso que não foi pago foi para o saldo devedor e recebeu novamente juros e correção monetária. Nossa. Aí virou uma coisa sem tamanho. Então, esse foi o grande problema.
e dali em diante não equilibrou mais, viu? Mesmo que se tenha, a partir de 2000, por aí, 2002, que falo, além desse problema do endividamento, tínhamos outro grande problema que foi a Previdência. Sim. É que a nossa lei previdenciária paga a aposentadoria integral, e antes até pensão também, integral. Isso aí não tem país que suporte, isso aí, não tem lugar que suporte. Então, as pessoas foram envelhecendo cada vez mais, cada vez tem mais gente se aposentando. A expectativa de vida também A aumentou. expectativa também aumentou, as pessoas vivem mais tempo aposentadas, né? Isso aí criou um problema insolúvel. Houve as reformas, vêm sendo feitas, tudo, mas todas as reformas bem feitas, tudo, tem um problema, elas mantêm o direito adquirido. Por exemplo, eu tenho aposentadoria integral, é o direito adquirido. E é claro que de uma hora para outra, tu não pode tirar o direito da pessoa se a pessoa toda a vida não se preparou para aquilo, né? Então, esse é o grande problema. Aqueles que contribuem se reduzem e aqueles que se aposentam estão aumentando. Tu vê que é uma equação que não fecha, né? Então, a dívida e a previdência são os dois grandes problemas. O governo atual até fez muitas reformas na previdência, até eu tenho dado aqui, tanto que em 2018, Sim. por exemplo, nós tínhamos um déficit em moeda constante de 23 bilhões e agora estamos com 19 bilhões. Mas se eu pegar quanto a receita aqui, não, o resultado previdenciário, que é a diferença entre o que arrecada e o que despende, que era de 16 bi em 2019 já, hoje está em 10. Houve uma redução. Então, E, professor, é possível identificar alguma decisão política, financeira ou institucional que colocou o Estado nessa situação? Por da dívida 98, aquele limite que foi criado. Aí foi o estopim. Aí foi quando o governo seguinte fez uma série de procedimentos. E nesse meio tempo aí você fazia o chamado caixa único. Caixa único é o seguinte, tu ia sacando, sacava o dinheiro sem até... Havia muito dinheiro vinculado a certas finalidades, mas foram gastando tudo, foram tirando tudo. Então, cada governador teve eu tenho aqui os seus saques, com isso eles iam financiando. Chegou a estar em 19 bilhões o saque descoberto. Nesse sentido, o governador atual fez uma baita redução, uma enorme redução, uma baita, não sei esse termo, deu uma enorme redução e não usou o caixa único praticamente. Mas acontece o seguinte, ele usou muita privatização, com os recursos de privatização ele assumiu os déficits. Porque esses déficits sempre foram corrigidos por alguma coisa. Ou por privatização, ou por inflação, ou por endividamento, tudo. Nunca, poucos anos, assim, nesses 50 anos, de 1970 para cá, olha, só teve um ano não, 3 anos, um ano praticamente que não se teve déficit. Em algum momento, o problema fiscal foi subestimado ou postergado pelos governos estaduais? Eu não sei se ele foi subestimado, mas era difícil de resolver mesmo. Acho que não foi. Muitos não conseguiram resolver. Todos foram usando uma coisa ou outra. E então, por exemplo, aqui, usaram os depósitos judiciais que eu te falei. Desde 1971, então, até 2021, durante 50 anos, como o senhor falava, todos os períodos governamentais apresentaram déficits orçamentários, exceto 2007 e 2010, é isso? E fale um pouquinho mais sobre o aumento da folha de pagamento e esse elevado endividamento. Qual deles teve maior peso ou tem ainda um maior peso nesse déficit? Não, o maior peso, a rigor, que tem é a folha de pagamento. Tá. Porque o déficit previdenciário mais a contribuição patronal dá em torno de 16 bi. Então, isso aí gasta uns perto de 70%, 60%. Não, hoje atualmente tem 60% da receita líquida. Né?
E a lei de responsabilidade fiscal? A lei Ela da- mudou a gestão das finanças públicas do Brasil? Não, ela foi boa, colocou limites, né? Colocou limite. Mas tem muita coisa que não adianta. Tipo, por exemplo, assim, podem ter te proibido de fazer uma coisa, mas tu tem que fazer, senão tu vai morrer porque sem fazer aquilo, vai acontecer uma coisa. Tem que fazer. Então, ela foi uma coisa boa, devia ter saído antes até. Né? Sim. Ela foi um fator determinante ou ela expôs algumas fragilidades das finanças gaúchas? Não, ela expôs, ela não foi determinante, foi determinante de algumas soluções. Sim. Mas, mesmo assim, ela não resolveu o total. Né? E qual seria a saída? O grande problema do Estado, ultimamente, tem sido, porque eu trabalhei um pouco com o governo Eduardo aqui, o problema climático. Sim. Quando é muita chuva, é muita seca. Então, isto aí tem atrapalhado a arrecadação. Por mais que tu consiga, que controle despesas e tudo, aí vem. Por exemplo, teve aquela última seca grande de 2022, Sim. ela quebrou 40% da receita do agronegócio. Alguém disse, mas o agronegócio, muita coisa é isenta. Não, muita coisa é isenta, mas quando o agricultor ganha mal, ele vai comprar pouco. Quando ele ganha bem, ele compra bem no mercado, compra máquina agrícola, é tudo. Sim, Né? é uma evolução em cadeia. A economia ela é assim, né? Então, o grande problema nosso, se nós não conseguimos resolver os problemas climáticos, resolver não vamos resolver, mas pelo menos amenizar a irrigação para secas. Né? Se não amenizarmos esse problema, o Rio Grande do Sul está ficando para trás. Né? Sim, e o regime de recuperação fiscal negociado com a União representa uma solução estrutural? Não, ele resolveu, ele foi bom, ele reduziu um pouco A carga. a carga da dívida, e agora está sendo feito outro, que esse vai reduzir mais um pouco. Mas o regime de recuperação fiscal baixou a taxa de juros para 6%. Agora, esse novo regime está zerando a taxa de juros, mas está criando mas cria 2% com o tal FF, Fundo de Equalização Fiscal. É como se tivesse 2%. O problema é que o Estado chegou num ponto que não pode pagar nada. Além disso, tem dívida externa, que é um pouco. Tem também precatórios. O precatório também foi renegociado. Grande parte do orçamento, como a gente falou agora, ficou comprometido por despesas obrigatórias. E aí, qual é o grau de rigidez desse orçamento do Rio Grande do Sul agora? É muito grande, como tu falaste, é quase 100%, sobra pouco. Professor, por que não caiu o saldo devedor da dívida? Você pagou tanto, né? Não, é o seguinte, ó, várias medidas fizeram com que, eu vou mais ou menos ler aqui, com que a dívida não fosse paga. O que não é considerado por aqueles que dizem que a dívida já está paga. Isso é um absurdo quando dizem que a dívida já está paga. Não está paga. Não está paga. Você pagou muito, mas não está paga. Bom, então é o seguinte, isso eu tenho convicção disso aí, porque eu estudei muito isso aí. Durante 16 anos foi pago em média 46% da dívida, já que 54% ficou como resíduo. Resíduo é aquilo que eu falei. Tu paga e fica uma parte para trás. Porque não paga pelo limite de 13%, vamos dar mais ou menos 20%, tu paga 13%, ficou chamado resíduo. Sim. Tá? Ó, resíduo em valores acumulados, considerando os juros, então já, em valores acumulados, considerando juros e correção monetária. Ficou como resíduo e depois foram se acumulando, tiveram juros e correção monetária em cima. Considerando a formação anual, tomando como base, isso aqui eu nem vou, esse item aqui não está muito explicativo. Então, o que foi feito? Por que não está pago? Houve uma liminar junto ao Supremo Tribunal Federal, que considerou 5 anos sem pagamento. Além de nós ter pago apenas parte da dívida, como eu referi ali, 46%, 54%, depois teve uma liminar durante 5 anos que eu fiquei sem pagar dívida. Depois veio o regime de recuperação fiscal. Esse reescalonamento por mais 5 anos sem pagamento. Então a dívida não foi paga. O problema é que é muito alto. Tu
pagavam uma parte, sobrava uma parte muito grande e a taxa de juros era muito alta. E hoje na nossa dívida tem 112, 2024, 112 bilhões. 112. Me situa, professor, a dívida pública do Rio Grande do Sul é maior do que muitos outros estados brasileiros? Nós somos a segunda, em valor absoluto, Sim. não, mas comparando com a receita, em valor absoluto nós somos, acho que, o quarto do Brasil. Quarto. Mas em relação à receita, que é a capacidade de pagamento, nós só perdemos para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro deve 217% da receita líquida real. Professor, tem indicativo que o Rio Grande do Sul vai voltar a enfrentar uma crise fiscal maior nos próximos anos? Esse aqui. Maior não diria, mas vai ser uma crise grande. Eu não queria ser esse próximo governador. Nós conversamos com Darcy Francisco Carvalho dos Santos. Professor, muito obrigada por essa conversa, por sua disponibilidade, por nos ajudar no cenário de amanhã. Tá. Eu que agradeço essa escolha, vamos dizer assim, né? Mas acontece o seguinte, eu só peço desculpa que eu não fui melhor, porque eu efetivamente fui acometido um problema que me deixou meio esquecido das coisas. Não se preocupe, a sua colaboração foi muito importante. O senhor tem dados valiosos que vão nos ajudar muito. Muito obrigada. Só tem um detalhe, não vou ficar para sempre, eu já estou melhorando, estou muito pior. Né? Tá? Vamos conversar novamente. Em uma outra oportunidade. Muito obrigada. A intenção é refletirmos sobre os desafios e nos engajar nas oportunidades. Essas entrevistas do cenário de amanhã terão um papel fundamental na construção do documento Rio Grande do Sul, a reinvenção do futuro, que reunirá os conteúdos do projeto em formatos impresso e digital, com análises, dados oficiais e insights. Até a próxima!